Salve, rapaziada, muito boa tarde no ar a partir de agora, aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola e o primeiro assunto do programa de hoje. Cola em mim aqui, ó. Será Gabigol no Grêmio? Lucas Dias, a torcida do Grêmio quer te ouvir. Lucas Dias está na nossa central, chegou cedo para trabalhar hoje, não para de fazer ligações, ele não sai do WhatsApp, é linha direta com o Rio de Janeiro, Orlando, Porto Alegre, tem todas as informações sobre Gabigol no Grêmio. Vem ou não vem? Ilusão ou realidade, Lucas Dias? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Eu diria que nesse momento ainda é ilusão, tá, Gamba? Porque a informação é de que o Grêmio, muito por conta de ter como técnico, como treinador, Renato Portaluppi, que trabalhou com o Gabigol no Flamengo, que adora o Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo, tem interesse no jogador. Foi feita uma sondagem, até porque o Flamengo ainda não renovou com o jogador, não se descartou lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a possibilidade, algumas semanas atrás, do Flamengo negociar o Gabigol com o Corinthians, que estava muito interessado e negociou, de fato, pelo atacante Gabriel Barbosa. O Grêmio, vendo isso, fez o seu movimento, buscando esse 9 de impacto, uma referência, enfim, para esse ano de 2024, foi feita uma sondagem. Só que o Grêmio diz que, pelos valores que são já conhecidos do Gabigol, o negócio é praticamente impossível. Mas é sim um jogador que teve uma sondagem, teve um contato e que está na lista de possíveis jogadores a reforçar o elenco para essa temporada. Bom, vamos lá. Um negócio praticamente impossível, né? Um jogador que está na lista de pretensões, né? Um jogador que, obviamente, o Renato admira e não é de hoje. Faz um bom tempo que o Renato admira o Gabigol. Eu admiro muito o Gabigol. Lucas Colar admira o Gabigol, tenho certeza que Alexandre Ernst, Diogo Rossi, enfim. Antes da gente ir para o debate, deixa eu colocar então na tela para vocês, e a gente quer a participação do torcedor do Grêmio na enquete do programa de hoje, que pergunta justamente sobre Gabigol. E a pergunta é bem específica, gente, é bem específica, né? Você acredita que o Grêmio pode contratar o Gabigol? Pode contratar o Gabigol? Porque uma coisa é, Gabigol seria a solução? Olha, seria, né? O grande Gabigol seria. Gabigol daqui a pouco pode substituir o Suárez no mesmo nível? Talvez não, é menos que o Suárez, mas é um jogador do patamar do Suárez, é um jogador que chega para resolver. Mas a pergunta é mais específica, se você, torcedor do Grêmio, acredita que o Grêmio possa contratar o Gabigol, se você está iludido, se você realmente acha que isso é algo viável, sim ou não? Vamos começar pelo programa, né? Vamos começar com o representante oficial do Grêmio no programa. Diogo Rossi, acredita que o Grêmio possa contratar Gabigol? Está iludido, Diogo Rossi? Que o Grêmio pode contratar qualquer jogador que quiser, né? Esse é o ponto. Depois que o Grêmio contratou o Suárez, o Grêmio pode contratar qualquer um. Eu acredito nessa teoria, tá? Agora, o Gabigol é ame ou odeio, né? Isso é um fato. Quando surgiu o nome do Gabigol, ainda na madrugada, que foi ali mais ou menos pela meia-noite, um pouquinho antes, na verdade, acho que o Rafael Pfeiffer trouxe um vídeo sobre, e aí depois acho que eu vi o Pedro Ernesto falando sobre o assunto, tá? Então, só para pontuar aqui e deixar dito para os colegas. A situação é a seguinte, não existe no Rio Grande do Sul, e olha a minha prepotência, tá? Não existe ninguém no Rio Grande do Sul que ame mais o Gabigol do que eu. Ah, é? Eu amo o Gabigol. Eu acho ele um jogador espetacular. Ou seja, tu tá sem dormir com a possibilidade do Gabigol jogar no Grêmio. Espetacular. Ninguém faz 4 gols em 3 finais de Libertadores se não é jogadoraço, tá? Ninguém. Um abraço ao Rafael Sobis, né? Eu acho que o Rafael Sobis jogadoraço. Que não fez 4, mas, né? Não, tem gol em final, tá tudo bem. Não, e é jogadoraço. É jogadoraço. Não, eu não tô corneteando. Cara, o Gabigol, diminui o Gabigol. O Gabigol tem 2 gols contra o River e um título. Gol contra o Atlético Paranaense e o título. Gol que leva o Flamengo à prorrogação contra o Palmeiras. Tá? E depois o Andreas Pereira perde o gol, né? Perde a bola e o Daverson faz o gol do título do Palmeiras, mas é gol em final também. Só que é ame-o ou odeio. Hoje pela manhã, né, o maior incentivador para eu torcer para o Grêmio foi a minha mãe, que é gremistona, me mandou o seguinte WhatsApp: esse cara aqui não. Por quê? Porque ela tem, né, a lembrança... provoca muito Grêmio, exatamente, né? Das provocações e tal. Mas eu vou te dizer, convenci ela.
esquece, né, mãe? Azar. Não, mas só um É o pouquinho. Gabigol. Mas é que é isso, assim... Cara, eu tenho que pensar no Grêmio. Se ele fez o que fez... Eu não, mas... Não, eu tenho. Se ele fez o que fez Sabe com o como Grêmio é é que porque resolve ele é um isso? jogadoraço. Sabe como é que se resolve? Faz um gol no Grenal, Exatamente. faz um gol no Acabou, Grenal, acabou. faz a torcida do Inter e faz aquilo, é isso aí. acabou. Cara, eu vou dizer o seguinte, Não, tá? fica pra trás, O velho. Bruno Pra Soares, trás. o Bruno Soares, nosso repórter da Rádio Bandeirantes, ele ouviu de uma pessoa do Grêmio e eu concordo com a frase que ele ouviu, tá? No Brasil, exclui todo o resto, Cuida tá? o que tu vai dizer. Não, é que a frase não é minha. Eu tenho até medo, eu vou... A eu medo vou dessa até- frase não é frase. minha, eu, cara. tô com Não, medo. eu sei, A frase não é mas... minha. Não, eu não vou matar o mensageiro, eu vou até virar a cadeira porque eu quero ficar ouvindo Vou virar a também. frase. Vamos lá. A Vira aí frase também. não é Vai minha. falar olhando Olhando pra ti. mim ainda. No Brasil. Hã? No Brasil. Tá. Exclui o resto. Exclui a América do Sul toda, exclui o mundo, exclui no Ok. Brasil. Gabigol é maior que o Soares. No Brasil. Ah, fortíssima frase. É, fortíssima frase. Ela vem de dentro do Grêmio, provavelmente, né? Isso não, é uma frase que ele ouviu de uma Cara, pessoa do Grêmio. essa é a maior prova da defesa do Grêmio para bancar a contratação do Gabigol. Não, só um e pouquinho. que tem Vocês dois acham- lados, talvez. Faz um recorte mega específico Vocês acham um absurdo? para colocar o Gabigol acima do Soares. Vocês acham um absurdo? Eu acho O quê? que sim. Contrataram o Gabigol? Não. Que o Não, Gabigol a é maior que o frase. Soares. O Gabigol Brasil. no Brasil. Vamos lá. O Gabigol para o Só Brasil... eu só vou repetir, tá? A frase não é Não, minha. não é dele. Nós Então, uma ouvimos fonte, de uma né? pessoa dentro do Grêmio. Tá. O Gabigol, eu vou ajudar, vou adaptar a frase. Tá, mas tu acha ruim? Calma. Eu acho top essa Calma. frase. O Gabigol é muito menos que o Soares. Na história do futebol. Muito menos, isso tem que ficar muito claro. Ele é muito menos que o Soares. No futebol brasileiro, para o futebol brasileiro, o Gabigol é gigantesco. Gigantesco. Mas eu não vou colocar Gabigol e Soares na mesma frase. Mas é Mesmo que no um é Brasil. substituto do Não vou outro. colocar. Mesmo no Brasil. Mesmo no Brasil, Ah, eu não. não vou colocar. É que assim, Na se história tu do- pegar, na se tu história pegar do- o Não, macro... peraí. Eu entendo dirigente do mas- Grêmio, eu Peraí, entendo, ô- eu Não, entendo mas eu defesa, vou peraí. me entendo a despir do comparação. clubismo. Peraí, Eu vou me Gabigol despir na do história clubismo. do futebol brasileiro. É gigantesco. Não, Não, ele é maior que o é Soares. gigantesco. Não, mas sabe o que Mas- é? Na história A do futebol leitura. brasileiro Mas ele assim, é. mas a história do futebol, Não, Diogo, mas é que aí sim. jamais terá Perfeito, Gabigol e perfeito. Soares na mesma Claro frase. que sim, Claro, quer ver uma não, coisa? aí nem Quer ver tem uma coisa? comparação. Tira o macro. Não, Tira o nem tem macro. comparação. O Soares em um ano O aqui Inter- fez mais que o Gabigol, velho. Tira o macro. Em O um Grêmio... ano que ele fez mais que o Gabigol. Perfeito. Em um ano o Soares não, botou não. o Gabigol no bolso. Não, esquece. Não vai por esse lado. Nesse ano? Não vai Não, por esse neste lado. ano. Claro. Sim, mas um é que- ano de Soares no Brasil, o Gabigol não apareceu. Soares foi o nome do Brasil. Cara, mas Não, é que mas o esquece, Gabigol- não vai por esse lado. Quer ver? Ó, olha só, tira o macro na questão negócio e contratação, tá? Tira o macro. Para substituir o Soares, teria que vir um Benzema. Fazia 10 dias que eu não dormia feliz. Teria que vir um Benzema, teria que vir um cara... Griezmann, que tá lá encostado. que tá encostado. Encostado. Isso, Já lhe tipo parei, Griezmann. François. Não, eu tenho até... Bom, enfim. Vai. Calma, cara. Mas assim, calma. tira esse macro. No Brasil, ele consegue, não é suprir, mas ele consegue ser superlativo nesse quesito. não nego isso. É isso que o cara quer falar Eu não nego isso. pro Diogo, ou pro Bruno no Soares, no caso. Porque é óbvio que o dirigente ou a fonte no Grêmio não cometeria a sandice Não. de colocar no Não, mesmo não. patamar. Eu Não só é isso que tenho nós estamos uma Eu falando. entendo a leitura, mas Cara, é que não precisa é que o tu Gabigol- ficar a todo momento... Não, mas é que assim- Soares. mas é que Deu? é o- Soares não, mas não o se compara Gamba- com ninguém. Não, mas Meu é que é quatro só ponto- por isso que o meu- Gabigol meu tá 4.2. sendo especulado, né? Porque eles querem botar um cara no nível do Não, Soares. eu entendo. Meu Então é por isso que 4.2 eles vão ficar. carburado. Eu sei que tu entendeu, Gamba. Eu só tô querendo dizer que é por isso que eles vão ficar batendo o tempo todo na tecla. O Soares. Isso É por isso. O meu 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Meu 4-4-2 esquema carburado aqui. Convencional. Carburadinho. Ele sabe que né, não tem como comparar um Claro. com o outro. Agora, cara, uma coisa que a gente ouviu também. O Gabigol é o cara que ele traz as crianças. As crianças Não, ele é gostam do midiático, Gabigol. ele é midiático. Ele é um cara midiático. Agora, vamos partir para a informação. Isso é tudo o que a gente ouviu e também aquilo que a gente se ilude e imagina. Cara, a informação é a seguinte, o Grêmio fez uma sondagem de fato ao Gabigol para saber a situação dele como jogador, procura outros nomes, mas o que o Grêmio trata é que assim, é inviável contratar um jogador desse perfil. Porque assim, não é pelo Gabigol. Cara, 2,5 milhões o Gabigol quer 3 milhões de reais por mês, tem investidor para bancar o Gabigol, tá? Tem. O problema é que o Flamengo não libera.
não libera. Esse é o grande ponto, né? O Flamengo não libera o jogador. Então, assim, porque ele como é iria que vai negociar liberar com o Flamengo? para outro time brasileiro. O que o Flamengo ganharia nessa negociação, por exemplo? Digamos que o Flamengo Gabigol fez de sente a tudo. mesa com Quanto é o que Grêmio. custa, quanto é que custa ou quanto é que custaria para tirar o Gabigol do Flamengo? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Né? Quanto é que custaria tirar o Gabigol do Flamengo? A multa dele é milionária, né? Milionária. Não tem como bancar. Não tem como. Segunda pergunta. O Flamengo, Tite, abriria a mão do Gabigol para a temporada isso sim, 24? isso sim. Ele abre mão. Sim. Cara, ontem, o maior repórter de Flamengo do Brasil é o Vene Casagrande. Vene Casagrande. Tá? Ele estava ontem nas redes sociais dele, que são gigantescas, debatendo com os torcedores por que seria ruim Gabigol e Bruno Henrique serem reservas do Flamengo. Tá. Então nós temos Então, o seguinte, assim, existe essa possibilidade de eles serem reservas. Não é um absurdo cogitar o Gabigol fora do Flamengo. Não, isso não é absurdo. Só para constar, tá? Multa do Gabigol, mercado nacional, 700 milhões de reais. Tá, não. Não, esquece, Cara, a multa é impagável. Tu tem que conversar com o Flamengo e chegar num denominador comum com o Flamengo a partir do momento que o Tite não considera ele. Né? O Tite abriria a mão do Gabigol, abriria a mão do Gabigol. A informação do Rio de Janeiro é que o Gabigol pediu 5 anos de contrato para renovar. Então 5 a partir de 2024, que seria até o final de 29, é isso, né? 3,5, né? Mês. E 3 milhões e meio Tá bom. mês. Isso Hoje é para quem ele- não quer renovar. hoje ele já ganha dois e pouco, acho. É um pouquinho menos. A última pouquinho proposta recusada pelo Flamengo, pelo Gabigol, foi uma proposta de empréstimo do West Ham da Inglaterra, no começo de 22, 32 milhões de reais pelo empréstimo. O Flamengo disse não. E o Flamengo disse não, tá bom. Então, assim, Mas é que aí em 22 faz até sentido, ele estava ainda em no alta. auge, né? Então vamos lá. Tem que conversar com o Flamengo, o Tite abriria a mão do Gabigol, e o terceiro ponto é, o Grêmio pagaria 3 milhões de reais mês pro Gabigol? Tu pagaria? Não. Como instituição, Não. como instituição, Tu acha que como instituição é um lesa clube. Se o Grêmio conseguir parceiros, investidores, como construiu, Acho que no caso patrocinadores. Soares, patrocinadores. Porque o investidor ele vai querer de volta. E o Gabigol, será que vai dar o retorno? É que assim, a gente esquece, mas o Gabigol 3 tem milhões. 27 anos, tá? E aí, bom, e no Grêmio ele vai pedir 5 anos de contrato. Vai pedir 5 anos de contrato. Não, mas teria 3 milhões mês com patrocinadores, uma estrutura como foi montada pelo Soares, que se mostrou viável, vale o mesmo pelo Gabigol? Eu respondo, sim. Sim. 3 milhões mês? Não lesando o clube. Patrocinadores. Né? Patrocinadores. Mas ainda é um dinheiro, né? Instituição não tem. Ainda é um Tudo bem. dinheiro, vai sair de algum lugar. Tudo bem, né? tudo bem. Mas é que assim, vale. Olha só, o Soares... Colar, vamos lá, Colar. Me dá, eu te 3 dou, milhões. Colar, eu Não te é dou, 3 reais, Colar, são 3 milhões eu te mês. dou 5 jogadores Do que Brasil. somados, não, no grupo do Grêmio, somados no grupo do Grêmio, ganham 3 milhões e não vale os 3 milhões que o Grêmio paga em 5. Do Gabigol atual? Do Gabigol, velho. Não vale Do Gabigol. 3 milhões. Não, Não, mas o Gabigol, aí, eu não sei se vai chegar a 3, talvez 2, 2,5 que seja. Mas aí tem uma coisa, tá? Concordo contigo. O Gabigol atual talvez não valha 3 milhões, tá? Mas olha só, tem aí eu vou Na botar um verdade, elemento... só para fazer uma errata aqui, né? Nenhum jogador vale 3 milhões. não. né? Nenhum. No Brasil. No Brasil, nenhum. Eu vou botar um Ele elemento pediu que quanto talvez no a gente Flamengo? tenha Quanto que... que ele pede no Flamengo? 13,5. 13,5? 13,5 para renovar. Olha só, eu acho que a gente Já aí tem que pagava umas levantar. contas. O torcedor gremista, gremista também deve se basear nisso para querer o Gabigol de repente no Grêmio. E talvez até por isso que tu dormiu feliz, né? Porque tem um elemento, não é só trazer o Gabigol, é trazer o Gabigol com o Renato. O Renato ele tem o mesmo estilo do Gabigol, midiático. Aquele jeito fanfarrão. É um cara boêmio. É um cara que viveu no estilo do Gabigol, quando o Gabigol era jogador, quando o Renato era jogador. Então, eu acho que o Renato saberia lidar muito bem. O Renato é apaixonado pelo Gabigol. Claro. Então, eu acho tempo. que esse é um outro elemento que o torcedor do Grêmio, por exemplo, olha assim, traz e não pensa nos 3 Vocês milhões. lembram como- Não É, Mas pensa aí nos entra o parâmetro também, né? Aí eu entendo. Ponto, vai comparar o Gabigol com o JP Galvão, com o André Henrique. Bom, Isso que eu tô te tem- falando. Não, gente, Erro peraí, só um pouquinho. é Galdino, É que eu acho que- JP não, Galvão. peraí. Erro tá aí. Não, peraí. Em 5, 6, Desculpa. que equivalem a 3 milhões, 2 milhões e meio. Cara, eu acho que a gente está dimensionando errado. Com todo respeito, obviamente. Não, o parâmetro que tem hoje, Não, mas né? é que o parâmetro do Gabigol não são os jogadores que estão no Grêmio, cara. Com todo respeito aos jogadores do Grêmio. O parâmetro do Gabigol é o parâmetro dos talvez 5 melhores jogadores do futebol brasileiro. E mais tu autoriza o Grêmio a fazer isso. Não, claro, Mais é tu que, autoriza o Grêmio a é que fazer eu tô isso. querendo dizer o seguinte, a gente não tá falando de um jogador que chegaria aqui porque ele é melhor
que o JP Galvão, ou que ele é melhor do que o André Henrique. Não, a gente tá falando de um dos 5 melhores jogadores do futebol brasileiro. Não, mas aí entra no parâmetro que eu tô dizendo em relação a esses jogadores e isso que o Gamba tá dizendo. Se o Grêmio tá pagando quanto pelo André Henrique, junto ao Ercílio Luz? Pagou 1.200.000 1 milhão e 200 à vista. Mais o JP Galvão, que tem um salário astronômico, né? Que o Grêmio tá pagando. Bom, daí o Gabigol vai olhar assim, o JP Galvão ganha tanto? O Grêmio tá pagando quanto pelo André Henrique? então o meu é 13,5 mesmo. É 13,5. Mas é o parâmetro dentro do grupo. Vocês lembram qual foi o teto do Corinthians para tentar o Gabigol? Onde é que o Corinthians esbarrou? O Corinthians chegou numa proposta do Flamengo, né? Tá, mas em termos salariais, chegou a haver um acordo entre Corinthians e Gabigol? Chegou nessa conversa? Nunca chegou a se dizer nada sobre isso. Não, porque inclusive, é um mercado nacional. Bom, o Corinthians tem um super patrocinador, agora tem um super patrocinador, mas é um mercado nacional. Inclusive o empresário, do Gabigol, chegou a dizer que o negócio nem foi tão assim quanto o Corinthians tá falou. Com sérias dificuldades. Né? O Corinthians sabemos tá disso, né? Problemas. Sabemos disso. Tá com dificuldades. Assim, vamos compartilhar com a nossa audiência algumas outras informações. Outras informações, inclusive, que o Bruno Soares trouxe hoje na Rádio Bandeirantes pra gente. Tá? O Grêmio tem algumas respostas positivas já de alguns dos jogadores que foram procurados na sexta-feira, tá? Mas respostas do tipo assim, beleza, eu quero jogar aí. Mas aí, né, tem que negociar e tal. Significa que o Gabigol está nesta listagem? Não significa, tá? Nós não temos essa informação. Agora, o Grêmio está avançando em alguns negócios, está tentando trazer contratações. Eu acredito, e aí é leitura de quem conhece o mercado, que se porventura o Gabigol foi um desses caras mesmo que o Grêmio ligou, a gente sabe que o Grêmio sondou o Gabigol. Tô dizendo assim, se foi um jogador que o Renato ligou, não é um negócio que avançou de sexta para terça, entendeu? É um negócio que demorará muito mais tempo para se acontecer. Tá, mas assim, vamos lá, Diogo, eu por exemplo, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que numa lista elaborada pelo Renato... O Gabigol tá. O Gabigol tá, não tem nenhuma dúvida disso. Vamos tentar imaginar a lista do Renato, né? O Renato faz a lista, ele coloca nomes reais, viáveis. Plano A, B e C, ele diz A, sempre. B e C, não, o real, viável, né, podemos pagar, e sonho distante. Não, mas aí... Tu não pode botar sonho distante. Quando ele liga pro Gabigol... Vai lá. Quando ele liga pro Gabigol, tá? Ele liga pro Gabigol meio assim, ó. Meu, e aí? Eu posso mandar, eu posso fazer o movimento, eu posso me estressar aqui dentro do Grêmio pra ir atrás de ti? Pode. Beleza. Só que aí essa lista não pode ter o Gabigol, o Rodrigo Muniz e apareceu o Daverson aqui. Mas ela... Não, mas aí é expectativa realidade, né? Não pode aparecer, não pode. Mas tu entende o ponto? Tu entende o ponto? O Grêmio tentou o Pedro uma vez e não deu. Financeiramente não deu. Aí os caras chegaram no Renato e disseram assim, tá, quanto que vocês têm do Grêmio? E o Renato disse, tá, por isso aí que vocês estão me falando, eu vou ligar pro Diego Souza. Isso em 2020. Não, perfeito. Entendeu? É que aí tá, tem que viver dentro da realidade que o Grêmio tem também. Claro. Mas aí a gente vai entrar de novo na discussão que a gente fez aqui há 2 semanas, que foi a questão do Marquezinho. Né? O Grêmio falou em Groy especulou, Groy. Chega o Marquezinho, um balde de água fria na torcida. Tanto que ninguém celebra a chegada do Marquezinho. Qualquer jogador, e tudo mais, qualquer 9 que chegar vai ser balde de água fria. Gabigol não. Aí que tá. Gabigol não é balde de água fria. Não porque é. Tu imagina. Mas vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Colar. Daverson é balde de água fria. Não, claro. Balde de água fria. Claro. Qualquer outro nome é balde de água fria. Esse é o problema de alimentar a ilusão. Quando tu alimenta a ilusão de Gabigol, e o que eu estou dizendo alimentar a ilusão, não é o dirigente ir para o microfone e dizer temos interesse. É esse tipo de manifestação. Não. É esse tipo de manifestação que traz o Bruno Soares do Renato, tipo. Né, Gamba? Gabigol é o Soares do Brasil. O Renato falou que vai vir um jogador que todos vão gostar. Imprensa, torcida e ele mesmo. Só esse cara só é o Gabigol. E aí veio o Daverson. O Daverson é uma convicção. Eu tô jogando o nome do Daverson aqui como especulação, tá? Não tô nem trazendo informação. Qual foi a minha interpretação dessa frase do Renato? Ele não tem um nome. A questão é, há uma lista. É isso. Tem uma lista. Aí eu posso somar uma outra informação. Se um desses que eu passei, o Grêmio efetivar a contratação, todo mundo vai bater palma. Mas eu não fiz a leitura do tipo, tem um nome que desponta que a gente está fechando nesse momento. Deu um prazo, né? Eu vou somar amanhã, né? Eu vou somar mais 2 informações para vocês, então, aqui, que o Bruno Soares trouxe na Rádio Bandeirantes. Hoje pela manhã o Bruno Soares trabalhou, né? Está trabalhando. Tem que justificar esse salário. Elevado. 2 informações que ele trouxe, então. Primeiro, não caiu bem essa coisa do prazo, tá? Somou-se... Quem não gostou?
O pessoal no Grêmio não gostou. Por favor, o pessoal do Grêmio, com todo respeito, mas né? É que foi pressionado, né? Mas é evidente. Mas já tá mas é evidente. Não, tudo bem. O pessoal do Grêmio é o Renato, Diogo. O pessoal do Grêmio, exatamente. O pessoal do Grêmio é o Renato. O Bruno não gostou. Não, mas é que não foi o Bruno. Não, tudo bem. O pessoal do Grêmio... Então tá, não foi o Bruno, beleza. Então é um cara menor que o Bruno. É mais problema ainda. Não pegou mal... Não, como é que é? Pegou mal... Não pegou bem. Não pegou bem o Renato cobrando a direção. Por favor, né, meu amigo? E a outra coisa, assim, talvez, não se anuncie ninguém até sexta. Talvez. Então, assim, o Renato, não, ele deu o norte daquilo que aconteceu na sexta, entendeu? Jogou. O movimento do Renato é o tijolo quente no colo da direção. Jogou. É simples. É óbvio, até o Renato sabe. Até o Renato sabe. Nunca trabalhei numa olaria. Até o Renato sabe que não ia. Até o Renato sabe que não ia ser anunciado ninguém até quarta-feira. Até o Renato sabe disso. Claro, o Renato chegou e botou assim: até quarta-feira. O até quarta-feira é a prioridade zero do presidente. Mas aí não é ele. Uma atenção de 30 segundos. Não é ele que vai ser cobrado na quarta-feira? Aí que tá. O que vai acontecer amanhã, gente? Não, o que vale de novo é o discurso do pós-jogo. O jogo não interessa, é o pós-jogo. Aí vocês vão fazer 2 perguntas sobre o jogo e a terceira pergunta, Renato, quarta-feira, uma, 2, sei lá. E aí, Renato, quarta-feira está terminando, né? Se me permite, uma segunda. Depende do resultado. E agora, Renato? Tu também tá ansioso, tá preocupado que os movimentos não estão sendo feitos? Aí o Renato vem, pois é, eu dei um prazo até quarta, as coisas estão difíceis. Vamos ver até sexta se eles começam a se mexer efetivamente. E aí pergunta, Renato, tu bancou o Gabigol? Claro, adoro o Gabigol, mas não depende de mim, né? Eu conversei com ele, mas não depende de mim. Tá na mão da direção, é uma negociação difícil. Acho que dá pra fazer um bingo da coletiva do Renato, então. 99% da entrevista do Renato depois do jogo amanhã vai ser de novo Renato falando sobre contratações. Só uma odd da KTO. Paulinho, temos pauta quinta já, viu? Paulinho! Mas isso aí é óbvio. Faz o espelho já pra quinta. Isso o Paulinho sabe que vai ser a pauta. E o Diogo falou aqui, a entrevista do Renato no sábado não foi do técnico Renato. Foi do presidente, diretor de futebol, treinador Renato. Teve 2 entrevistas em uma só. Coitado do Renato, a verdade é essa. Tô começando a ficar com pena dele já. Não, porque amanhã, gente, vocês vão esperar as respostas do Renato sobre contratações. Claro, óbvio. Do Renato. E vou dizer vocês não estão na expectativa sobre o que o Bruno vai falar com todo respeito ao Bruno. Não, nem sei se ele vai falar, né? Mas isso. Mas deveria, né? Quem sou eu? Mas a primeira pergunta amanhã é, Renato, você ligou pro Gabigol? Boa noite. O Gabigol está nas suas últimas chamadas do celular, Renato? Renato, o Grêmio venceu, mas o mais importante é, e o Gabigol? Isso. Mas o Grêmio vai vencer? Tô simulando aqui. Entendi. Achei que era desejo. Tomara, né, que vença, inclusive, porque 2 derrotas seguidas na estreia do Gauchão não seria nada positivo. Porque se perde, Ernest, se perde. Aí o próprio Renato, eu não quero falar sobre o jogo, eu quero falar sobre contratações. Não, daí, exato. Muda, faz uma pergunta. Aí é o vice de futebol, Renato, vai falar. Contratações, inverte a lógica. Quer ver? Inverte. Eu mato pra vocês aqui a pergunta. A pergunta seria sobre o jogo, né? Uma análise sobre o jogo, Renato. E se me permite uma segunda? Não tem segunda. A primeira pergunta, provavelmente da Grêmio TV, e tá tudo certo. Perguntarão sobre o jogo e tal, e aí o Renato vai dizer se o Grêmio perder, tá? Pois é, perdemos, por exemplo, estamos em busca de reforço, eu liguei pro Gabigol. Não vai ser nem pergunta, ele vai falar. É óbvio. Vai partir do próprio, vai partir do próprio. Vamos lá, vamos para a nossa central, o senhor Lucas Dias. Thiago Maia é a pauta. O Internacional vai aumentar a sua proposta por Thiago Maia. O Inter chegou no seu limite, no seu teto por Thiago Maia. É mais um nome que está virando uma novela, hein, meu caro Lucas Dias? Pois é, Gamba, mas essa já mais próxima de um final e feliz pro lado do Internacional, tá, Gamba? O Inter não só vai, como já aumentou a proposta para o Flamengo para a compra do volante de 26 anos, Thiago Maia, que não está com a delegação do Flamengo, que foi na pré-temporada para Manaus e depois para Orlando, nos Estados Unidos. Ele está no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo do Rio de Janeiro, e o Inter aumentou a proposta, que era de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, para 4 milhões de euros, 21 milhões de reais por 50% do jogador, o mesmo valor que o Flamengo pagou para o Lille da França para tirar o Thiago Maia do futebol europeu algumas temporadas atrás. O Inter acredita que com esse novo valor, o Flamengo deve topar liberar o Thiago Maia, um jogador que não está nos planos do Tite para essa temporada no rubro-negro carioca e que agora se aproxima de um acerto com o Inter. Aliás, entre Thiago Maia e Inter, Gamba, tá tudo acertado.
Só falta agora o acerto entre os clubes e com essa nova proposta do Inter, isso tende a acontecer ainda nessa semana. Bom, vamos lá. Inter e Thiago Maia, bom, já há um acerto entre o Internacional e o jogador, o desejo do jogador de atuar no Inter e tudo mais. Lucas Colar, tá? Eu quero muito ouvir o teu depoimento sincero sobre isso que está na nossa legenda ali. Inter pagaria 4 milhões de euros por 50%, Lucas Colar. Tem 3 pontos aqui nessa negociação do Thiago Maia, tá? O primeiro mostra o quão caro está o mercado interno do Brasil. Qualquer jogador que tu for tirar de qualquer clube brasileiro, tu paga um valor estratosférico. E isso torna cada vez mais o Borré e o Alário baratos. É um milagre que o Inter conseguiu lá na Alemanha com a Eintracht Frankfurt. Mérito da direção. Mérito da direção do presidente Alessandro Barcelos e das outras contratações que o Inter fez fora do país. Daqui a pouco, se o Inter fosse buscar um volante na Argentina ou o próprio Cuejar, quem sabe, lá no futebol saudita, seria menos. Mas aí entra o problema do limite de estrangeiros que faz com que essa contratação do Thiago Maia seja necessária. Afinal, o Cudê está incomodando a direção para que ele seja contratado, né? Precisa de um primeiro volante, o Thiago Maia é o nome, né, que surgiu e o Inter vai ter que pagar, né, estes 4 milhões de euros. Aliás, o presidente Alessandro Barcelos esteve hoje, né, na Rede Atlântida e falou que nenhum jogador que o Inter comprou foi pago à vista. Então, imagino que nesses 4 anos ou 5 de contrato que o Inter vai fazer com o Thiago Maia, sejam diluídos esses 4 milhões de euros junto ao Flamengo. Logo se justifica a brincadeira, né, Alexandre Ernst? Está sendo feito Alessandro o Alessandro Parcelos, né? É isso, nada à vista, tá, é tudo parceladinho. Mas é um valor caro. Tá é caro, porque se a gente for parar para ver, né, Gamba, são 4 milhões e meio de euros por 50% do jogador. Então, ele vale, teoricamente, 8 milhões de euros. E é um valor que, por mais que ele tenha 26 anos, é um jogador jovem, a gente acha que o Thiago Maia tem uma carreira já, né, consolidada e tal, ele é novo ainda, ele tem 26, então se faz um contrato de 4 anos, ele vai estar com 30 quando terminar esse contrato. Mas vamos lá, em termos de investimento que o Inter estaria fazendo... É o mesmo valor que o Inter pagou no Wanderson. No Wanderson, né? Acho que a relação pode ser essa. Mas é 100% Wanderson, né? Não lembro agora. Não? 100%. Não lembro. Mas eu acho que é 80 do Wanderson, tá? Agora sim, que o comparativo acho que é o Cuejar, não é? Que o Inter tentou algumas temporadas, 2 eu acho, uma temporada. É que o percentual é muito pequeno do Thiago Maia, né? Cara, 50%. 4 milhões de euros. É que a gente pode pensar o seguinte, tá? Eu gosto do Thiago Maia. Vamos, o cara, tecnicamente ele é muito bom, né? O cara vai chegar... Tu vai vir no paninho? Não vou vir no pano, porque eu quero tentar analisar com a cabeça, né? E não com o coração. Torcemos para isso? Não, porque não é que a gente pode chegar e dizer o seguinte, mas é o mesmo valor do Wanderson. Não, beleza, é um atacante, é um cara que resolve o jogo, é um dos principais jogadores do ataque do Internacional. Tem 27 anos, o Wanderson vai fazer 28. Thiago Maia, da mesma forma. É um jogador que vai resolver o problema no meio-campo do Internacional, pelo menos é o que se fala dentro dos bastidores do Inter. É um jogador que o Cudê quer muito e é um jogador que também tem 26 anos, no mesmo nível de idade. Não, Ernest, 4 milhões de euros, eu não tenho nenhuma dúvida que o Inter trata ele como solução para o meio-campo. Não, evidente. 4 milhões de euros, chega, joga e resolve o problema do meio-campo do Inter. Até porque o Cudê está pedindo ele, senão não faria sentido. Evidente, mas então não resta dúvida. Mas é por isso que eu estou tentando trazer para o debate essa questão. É muito simples só chegar e vociferar. Mas é o mesmo valor do Wanderson. Exato. Foi o Lucas Colar. Não, mas é porque a galera... Não, mas é que não é, porque a gente... Tá indo para Ijuí hoje... Não vai causar intriga. Tá? Vou trazer uma lembrancinha de Ijuí. Não foi o Diogo Rossi, gremista. Cara, foi o aqui tá fechado. Que hoje tá de azulzinho, que comparou o valor com o Wanderson. Fica tranquilo que o vestiário aqui tá fechado. Tu não vai fazer intriga. Não, mas foi ele que falou. É que eu acho que não são os 4 milhões de euros, né? Acho que é o percentual. Não, perfeito. Tipo, se o Inter estivesse pagando 4 milhões de euros... Por 100%? Por 100%. Não, por 100%. Por 80%. 80, beleza. Eu acho que já fica mais... Era onde eu ia chegar. O grande problema é que este valor, ele bate nos 50% dos direitos econômicos. Meio como o Maurício agora, que o Internacional daqui a pouco, para poder vender o jogador, vai ter que pegar uma oferta de 20 milhões. Posso olhar o Thiago Maia, 27, é isso? 27 anos. 26. Vai fazer 26. Vai fazer 27 agora. Contrato seria do quê? De 3 anos 4 com o Inter? 4 anos com o Internacional. 31, 30, 31. Vai revender? Mas aí a gente pode olhar o copo meio cheio. Tá bom, mas e o que o mercado árabe pagaria? O Thiago Maia, ele pode potencializar outros jogadores a serem vendidos.
Como o Inter fez com o Valência, com o próprio Rocher, com o Arangues, que potencializaram o Johnny. Mas aí, Colar, se o Inter tem essa equação clara de que talvez não consiga revender e buscar os 4 nos 50% e valorizar o entorno, por exemplo, os mais jovens, então o Inter está ciente de que talvez seja um bom negócio apesar dos valores. Mas o Fabrício está fazendo, né? O Fabrício está fazendo. Eu tenho uma outra análise sobre esse fato do Thiago Maia, que é o seguinte: quanto custa a solução de um problema? Boa pergunta. Depende o Inter tem do problema. certeza que ele soluciona. Não, é que assim, Vamos partir desse princípio. para pensar o seguinte: Alário e Borré não serão titulares juntos, ok? Ok. Hoje? Hoje? Não, acho que em nenhum momento. Eu acho que sim. Depende. Tá, Eu hoje acho que então. sim. Vamos colocar o hoje para não entrarmos em um outro debate. Hoje, o Inter gastou 6 milhões e 200 mil euros nesses dois jogadores. Tá bom. Parcelado. Tá bom. Mas o valor final é esse, tá? Proporcionalmente falando, o gasto no Thiago Maia é maior. Tá. Perfeito? Perfeito. Mas qual é o maior problema? É o volante, porque o Johnny foi embora? Ou era o ataque onde tu já tinha o Valência? Hoje é o volante. O ataque tá resolvido. Os dois, Não, o não, ataque mas ele não. resolveu. Não, O ataque tá resolvido. O ataque ele resolveu. Mas eu entendi o teu ponto. Se tu tivesse que fazer uma escolha, tá? Tu contrataria o Thiago Maia e não o Borré, eu tenho certeza. Mas vamos fazer uma... Porque um é problema, o outro não é problema. Perfeito, mas eu vou usar posso o fazer teu... a pergunta Acho que diferente? priorizaria o Vocês acham que o ataque do Inter era um problema? Vamos olhar para priorizaria o 2023. ataque. 2023, o que foi pior, o ataque ou a defesa do Inter? O problema era o ataque. Não, a gente não aí foi tá. para a final da Libertadores porque só tinha o Mas é Valência. que aí vocês estão fazendo um recorte Já era o injusto. Valência. E já Não, era o era o Valência, Valência. claro, claro. Eu acho que aí me despindo do meu clubismo. Vem. Essa é a frase. Eu né? acho que vocês estão fazendo um recorte como colorados injusto do Valência. Foi aquele jogo fatídico que o Inter não foi pra final? É verdade. Não, que ele perde os mas gols é que não e é tal. uma mas é que não é uma crítica ao Valência. como se fosse um problema o ataque do Inter. Não. Parece que não tem alternativa. Exato, exato. alternativa. Ah, não, Por tudo exemplo, bem, eu mas só que- tinha o Valência. Antes do Valência. Então eu tenho que trazer um cara para jogar do lado do Sabe Valência. o porque que dá um tamanho pro Valência? Antes de desembarcar aqui em Porto Alegre, o Inter tinha o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Claro, Tudo cara, bem, é gente. muito Gente, ruim só que isso. olha só, vocês não tinham uma alternativa, agora vocês têm várias. Perfeito. Valência, Borré, Alário e sei lá mais quem, tá? Só que como volante, vocês dormiram com um volante titularíssimo, que o Kudê colocou ali, que é o Johnny, e acordaram com 4 opções que eram insuficientes. Sim. Tanto que vocês estão indo no Pelo mercado Kudê, gastar né? 4... Por Perfeito, conta mas é que do quem- Kudê. Então, mas Mas é é quem que decide, quem... né? Mas o Inter comprou Quem o é que Rômulo. decide? Não, gente, só um pouquinho, mas é que Não vai quem jogar, né, treina Colar? o Inter... Comprou? Não, mas não vai jogar. Ô, Colar, quem treina o Inter não sou eu, é o Kudê. Não. Se ele acha o Rômulo, o Campanharo, o Gabriel E o Arangues, né? Não, é o Jogadores de Arangues. grupos, Tá jogando né? ali. Tá, mas esses 3 aí. Esses 3 eu não vou botar o Arangues, porque o Arangues nem entra nessa não prateleira vai aqui, ele é entrar. muito maior. Insuficientes, não é eu que determino. Claro. É o Inter com Não, o isso é um jogador. recado do Kudê, Então né? o Kudê, Ele pra mim, confia no que tem. claramente A frase que nós acha que o ouvimos- problema maior era ali. A frase que nós ouvimos a respeito desse negócio com o Thiago Maia é a seguinte: traz esse jogador que eu transformo ele no Johnny. Por que transformo, tá? Porque tu vai, o que o torcedor vai olhar assim, não, só um pouquinho. Vai transformar no Johnny, o Thiago Maia é muito maior que o Johnny, daqui a pouco o cara vai pensar. Mas é que o Thiago Maia tá Qual foi o num valor da problema. negociação do Johnny? 6 milhões de euros com variáveis. O Thiago Maia hoje, ele não está numa fase boa no Flamengo, mas é claro que é um excelente jogador. A grande questão é, o Kudê Quem joga enxerga mais no pra ti, Thiago... Johnny ou o Thiago Maia? O Johnny, Thiago- né? não, Hoje é o que Johnny. assim, hoje o Johnny, mas eu acho que talvez carreira Thiago Maia. Mas hoje? Acho que Hoje hoje o o Johnny. Johnny. Tá? Só que aí o que o Kudê disse? Traz esse cara, que eu faço esse cara jogar. Esse cara pra mim é o Johnny. Porque o Kudê, quando chegou, tava pro Johnny ser vendido na janela do meio do o ano. cartaz que saiu o Johnny, né? O Johnny na temporada passada, num determinado período, era massacrado Claro. por uma parcela da torcida do massacrado. Mas é que daí tu também tem que ver o tamanho do treinador, né? Tu tem que ver também o tamanho do treinador e o que ele pode potencializar o teu jogador. Não, o Johnny foi meia direita com o Mano, né? Exatamente. Então fica ruim, Meia né? direita é difícil. Então, assim, ó, voltando. A questão é, o Kudê, quando chega no Internacional no meio do ano passado, ele diz assim, não vendam o Johnny que eu vou fazer esse cara jogar muito. Tá. E é o que acontece. Então, ele tá fazendo a mesma coisa que o Thiago Maia. Vai lá no Flamengo e pega esse cara pra mim. E tem E um o ponto valor- pra mim, tá? O Inter contratando o Thiago Maia, pra mim existe apenas uma dúvida no time titular ideal do Inter, que é a Lateral dupla de esquerdo. zaga. Pode ser. Se Não, joga tá Mercado e só tem um. Robert Renan, É que- Vitão e Robert Renan, Vitão e Só Mercado. tem um detalhe, né? No É que mais daí- tá definido. Pra mim, É que eu digo tem que não um tem- titular na zaga. Robert Renan? Robert Renan. Não é... titular.
Não é corneta, meu parceiro. Não, lateral esquerdo é o René. Não. Titular sim, mas eu digo assim, é que dependendo de quem tu traz, tu cria uma dúvida, né? Maurício ou Wanderson, Lucas? Wanderson. Não é corneta, é só uma lembrança, né? Que foi uma informação até na época que o Lucas Dias trouxe pra gente aqui no Donos da Bola e na Rádio Bandeirantes, que o Cudê pediu pro Johnny ficar porque aumentaria o valor dele de mercado. Ele confirmou isso na coletiva. E depois ele confirmou na coletiva, mas o fato é que ele não conseguiu. 6 milhões de euros não foi um nível tão alto quanto ele falou. 2 milhões de euros. Né? Mas assim, isso nada muda o fato de que, de fato, ele foi muito titular e importante. Eu acho que o que fica do debate é a frase usada aqui pelo Diogo Rossi, que foi uma pergunta na verdade. Né? Quanto custa para solucionar o teu problema? Acho que esse é o ponto, né? Qual é o preço que se paga para solucionar um problema? 3 milhões de reais mês para o Gabigol soluciona o problema do Grêmio? 4 milhões de euros por 50% do Thiago Maia soluciona o problema do meio-campo do Internacional? É essa a equação que tanto o Grêmio quanto o Inter precisam fazer. É evidente que a gente está falando aqui de valores astronômicos. Pô, a gente está falando de um salário do jogador de 3 milhões de reais. Não, tá louco? Não, nunca imaginei que a gente fosse normalizar isso. E eu normalizei. E para um clube do tamanho do Grêmio. E tudo mais e tá ok. Agora, 4 milhões de euros por 50%... também não dá para normalizar. Mas o cenário hoje é esse, mercado nacional, como disse o Colar. Mas é que se tu for olhar é o seguinte, milhões, né? Gente. Mas olha só, é que na verdade, assim, ainda daqui a pouco não sejam 4 milhões, daqui a pouco seja 3,5, tá? Mas eu acho que não é essa a questão. Se a gente está comparando com o Wanderson, se a gente está comparando quanto o Inter comprou o Borré e o Alário? 6.700. Divide por 2. Divide por 2, 13 e pouquinho, 13,5, 13,600. Cara, esse é o valor. É um jogador, não te apega na questão dos 50%. É um jogador que vai resolver o problema para ti. É um jogador que vale 4 milhões ou 3 milhões e meio. É um jogador que vale. O problema é tu gastar errado num David, por exemplo. O problema é 12 milhões do David, é o que eu ia dar como exemplo. Mas o problema é tu trazer... Oi? Tá posta a resposta da pergunta que eu fiz. Tá barato o Thiago Maia, então. Sim, porque resolve não digo barato, mas mas no custo-benefício é justo, claro. Custo-benefício dentro de campo. Colar, vem comigo, tá? Pega esse raciocínio aqui. O Inter traz Borré, Alário, Robert Renan, talvez busque outro zagueiro, talvez busque um lateral esquerdo. O Inter olha para todas as carências do elenco e entrega os jogadores para o Cudê. Não consegue o volante. Não consegue o Thiago Maia. Qual é o preço de não ter conseguido o Thiago Maia comprometer uma temporada, sendo que o Inter cuidou de todos os outros detalhes? Evidente. Eu acho que essa é a pergunta que o torcedor tem que se fazer. Bom, daqui a pouco vai negligenciar o meio. E aí eu não estou normalizando e banalizando 4 milhões de euros, mas estou pensando no macro. Se dá para fazer. Como cita muito aqui. Se dá para fazer. Reforcei o todo. O elenco tá perfeito, tem uma carência. Galera, não dá para chegar nos 4 aqui do Thiago Maia. Vamos com o Romo, vamos com o Campanharo, vamos com o Gabriel Rufi. Não dá certo. E aí? Não dá para dizer que o Rômulo, por exemplo, não cresceria daqui a pouco ao longo da temporada. Não dá para dizer. Mas hoje é uma aposta. Hoje é uma aposta. Tu tá dando uma bola de segurança pro Cudê. Bom, deu tudo errado, tem o Thiago Maia aqui. Exatamente. Vamos lá, vamos avançar. Lucas Dias, a nossa central. Luan foi apresentado no Vitória da Bahia. Entrevista coletiva de apresentação do Luan e ele falou sobre o Grêmio. Rapaz, eu fiquei muito curioso com aquilo que falou o Luan, porque quero te ouvir e depois quero falar sobre isso, porque para mim o Luan estava no mundo da lua aqui, meu caro Lucas Dias. Pois é, Gamba. Ontem, oficialmente, o Luan, que já foi anunciado na última semana pelo Vitória da Bahia, que foi o campeão da Série B da última temporada no Campeonato Brasileiro, vai jogar inclusive contra o Grêmio, possivelmente teremos esse duelo entre Grêmio e Luan no Campeonato Brasileiro agora de 2024. Ele foi apresentado oficialmente pelo Vitória lá em Salvador ainda ontem à tarde e falou justamente sobre a sua saída do Grêmio e explicou que ele não entendeu muito bem. A gente acompanha agora. Cara, sinceramente, até hoje eu não sei o porquê, mas eu acho que tudo na vida tem um propósito, então não era para estar lá, então era para estar aqui. Não quero pensar mais nisso, só quero pensar aqui no Vitória. Para mim é o que é o mais importante agora. É uma grande oportunidade de poder voltar a jogar em alto nível e ainda mais com a camisa do Vitória, então eu vejo assim como uma grande oportunidade. Vamos lá. Tem alguma lembrancinha de Juí? De Juí? Cara, me traz um postal. Um postal? Um postal, acho que combinado. Tá de bom tamanho. Boa tá viagem. Bom. Logo mais, hein? Lucas Colar
E grande elenco do VDG, exceto Alexandre Ernst, que fica. Que mostra o que. Partiu e Juí. O que mostra quem manda no Voz do Gigante. Né? O operariado do VDG é on the road, né? Exatamente. E o papai no ar-condicionado. Não, e ainda vai pro grupo. Acho que essa tomada não está boa. Eu acho que o sinal tá ruim. Melhor na coletiva. Deveria ter cuidado na internet antes do jogo. Exatamente. Ele fica ali, ó, em cima do colarzinho. É a segunda vez que ele tenta botar uma aí, pilha. Na verdade, não, aqui o vestiário tá fechado, torcedor Na colorado. verdade, não é pilha, são fatos que estão sendo trazidos a público. Vamos lá. Vou abrir meu coração aqui. Vou abrir meu coração, tá? Sobre Lua, tá? Eu, em determinado momento, já fui luanzista. Ah, é? E reconheço isso. Quando mais ou menos? Defendi o Luan. Quando mais ou menos? 2017, quando ele explodiu. Mas por que 2017, por tudo que ele fez. Ele tinha teu coração. Luanzista, jornalista, claro. Abriu meu coração. Jornalisticamente falando, né? É, e eu adoraria conseguir concluir o raciocínio se vocês dois Viu como é bom? Entendi. Vocês estão confundindo. Defendi o Luan, acreditei no Luan. Num determinado momento, para mim era fascite plantar. Em outros momentos, lesões diversas. Mas joguei a toalha com relação ao Luan. Joguei a toalha e faz um bom tempo. Pega um figura. Luan volta para o Grêmio. Recomeço, gratidão, carinho, abraço, é aqui a tua casa. Foi esse o gesto que o Grêmio fez para o Luan. E o Luan não aproveita. O Luan não consegue dar sequência à sua carreira. O que mais me preocupa com o Luan, e falei sobre isso no ano passado quando o Diogo Rossi trouxe a informação que o Grêmio talvez fosse ali estabelecer um contrato até o final do gauchão com o Luan. Para mim hoje o Luan não é mais um atleta profissional. Atleta é uma coisa, jogador de futebol é outra. O Luan hoje não é mais um atleta profissional, infelizmente, potencial ele tinha. Outro problema para o Luan, que essa entrevista, na apresentação dele no Vitória da Bahia, ficou muito claro. O Luan não se conscientizou ainda que o problema é ele. O problema não é o Corinthians que não dava chance. O problema não é o Grêmio que não deu chance. O problema é ele, Luan. Quando ele vai para uma coletiva e ele diz que até hoje não sabe por que ele permaneceu no Grêmio, tá na hora do Luan olhar para ele, olhar para dentro, fazer uma autoanálise. Por que no Corinthians eu não joguei? Por que no Grêmio, onde eu fui abraçado, o time que abraçou... Será que outro time do tamanho do Grêmio faria o que fez por um jogador como o Grêmio fez pelo Luan? Uma chance do recomeço? Aí o Luan vai lá, com todo respeito ao Luan, mas o Luan foi pro Vitória e falou mal do Grêmio. Vem cá, gente. O Luan foi acolhido no Grêmio, a primeira entrevista dele no Vitória é falar mal do Grêmio. Não sei por que eu não fiquei. Ora, será que ele não sabe por que ele não ficou? Não é questão salarial. Tinha um salário simbólico aqui de 50 mil mês. Não ficou porque ele, Luan, não se ajuda, Diogo Rossi. Mas aí a grande questão é que quem vai poder provar que o Grêmio estava errado de não ficar com ele é o próprio Luan. Mas tu acredita que o Luan possa dar uma resposta? Ele vai jogar ainda? uma Série A do Campeonato Brasileiro por um time que subiu da Série B, ou seja, vamos traçar aqui que o objetivo do Vitória é a permanência na Série A, né? Então, o Luan ajudando nisso, ou sendo campeão baiano, diz, o Grêmio poderia daqui a pouco ter utilizado o Luan no Campeonato Gaúcho, que era a ideia, pelo menos que me parecia do Grêmio, né? Dar o gauchão para ele ver se tem condições físicas de jogar ou não. E aí ele vai poder provar que o Grêmio está certo ou errado. Vou te contrapor da seguinte maneira. Qual a maior motivação que ele, Luan, tem no Vitória que não teve no Grêmio? Não, e tem mais um elemento, né? Que eu vou trazer de novo, assim como eu trouxe do Gabigol, o Renato. Se ele não conseguiu dar a volta por cima com o Renato, se ele não conseguiu dar a volta por cima no Grêmio, se ele não conseguiu dar a volta por cima em todos os elementos que tu chegasse e dissesse, eu acho que não vai ser no Vitória que ele vai fazer isso. Então, Quantos anos tem Luan, Diogo? Quantos anos tem Luan? Minha idade, 30. 30 anos. E eu acho que tem um outro ponto. Com 30 anos, talvez todos nós aqui estejamos testemunhando um jogador se encaminhando para um final de carreira. Não, por mais final de carreira, que isso possa parecer. Tu tem mais propriedade para falar, não só por ser gremista, mas porque tu tá ali o tempo todo, tá? Mas apareceram vídeos na internet esses dias da intensidade de trabalho dele no Vitória lá. Olha, é deprimente. Deixou claro em entrevista coletiva que ele não jogava porque não tinha o ritmo do futebol brasileiro. É deprimente. O ritmo do vídeo da internet que apareceu, que viralizou e tudo mais, não só da torcida do Grêmio, mas na do Inter também, né? Porque pela corneta e tal, assim, ó, nosso futebol às vezes tem mais intensidade do que aquele ritmo. Mas tu entende que ele não é mais um atleta? E outra, claro, que ele não é mais um atleta? Claro, é só tu ver, assim, olha... Jogador de bola não joga mais hoje, gente. Jogador de bola não joga mais. Claro, pega o rosto dele, ele tem uma papada. Mas a gente colocou aqui a apresentação agora. Sabe? Então, assim, eu acho que ele, se ele quer alguma coisa na carreira dele ainda, ele tem que pegar e fazer o que o Lucas disse. Faz uma introspecção. O que eu tenho agora nos próximos, sei lá, olha aquilo ali é um absurdo. Eu tô mais em forma que ele.
Não, isso não é isso aí não tem dúvida. Isso aí Mas aí não é parâmetro, né? Tu tá muito em forma, né, cara? Não, o Luan não tem tomado suco. Isso foi só pra te elogiar ele, esse gancho que ele deu. O Luan, bolinha quicando, né? Bate. Paulinho, Chiclé, bota de novo ali, Luan. Bota de novo. Bota um quadro, bota um do lado do outro aí. E pega o Luan de 17, 18, quando era atleta. Não, assim, gente. Tá inchado, cara. Olha só. Aqui é um semblante, a fisionomia de um ex-jogador. Uma coisa sobre o Luan. Olha ali. Os caras... Não dá pra comparar. Não dá, o Ederson tá muito em forma, o Luan tá bem. Tá, olha só. Sobre o Luan, tem um negócio importante pra dizer para o torcedor do Grêmio, que é a forma como eu vejo, tá? Eu torço pro Grêmio, não torço pros jogadores do Grêmio. Tá? E pro treinador, tu torce? Não, o Renato é um ídolo da história do Grêmio. Ponto, tá? É quem torce pra dirigente, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu torço pro Grêmio. Pode falar mais sobre isso em um outro programa. Fiquei outro. curioso. Tá. Isso. Eu torço pro Grêmio. Então hoje quem está no Grêmio são as pessoas que recebem a minha torcida porque eles são o clube, tá? Como um todo. O Luan é o maior ídolo dessa geração, tá? Dessa geração aí dos anos 2010 pra cá, ele é o maior ídolo. Ele é o cara que ganhou a Libertadores, ele é o rei da América, respeito total a ele, tá? Sem dúvida nenhuma. Jeromel, Kahneman e Maicon são mais ídolos que ele. Não sei. Jeromel, Kahneman e Maicon. Cada um idolatra da forma como quiser, tá? Mas eu vejo muitos torcedores do Grêmio colocando o Luan nesse patamar. O cara foi o rei da América, jogou em 2016 um absurdo, 2017 nem se fala. Bom, mas assim, eu torço pro Grêmio. Se o Grêmio tomou a decisão de não manter o Luan, o jogador Luan não tem a minha torcida. O homem Luan tem a minha torcida. Entendi. Tomara que se recupere no Vitória, ele teve uma baita oportunidade aqui no Grêmio. A informação que a gente tem de bastidores sobre o Luan é que de fato ele ia treinar, estava bem, estava em dia, estava tudo certo com ele. Tomara que ele tenha conseguido essa recuperação plena mental para agora, futebolisticamente falando, conseguir jogar lá na equipe do Vitória, que ele seja muito feliz como jogador lá. E, infelizmente, aqui no Grêmio não deu mais. Eu vou sempre torcer pelas coisas do Grêmio. Se o Grêmio achou que o Luan, como jogador de futebol, nesse momento não dava, perfeito, vamos embora. Agora, o Luan, ele tem o direito, assim como qualquer outro jogador, tem direito de falar o que quiser, né, sobre o prato que comeu. Ele vai ter que provar, tá tudo né? certo. Ele vai ter que provar. Pra mim é muita ingratidão. Não, o Gamba... Mas digamos, vou traçar um cenário hipotético, velho. Tu é apresentado no Vitória, a primeira coisa que fala, não sei por que eu saí do Grêmio. Como é que tá ali, ó? Não sabe o motivo da saída do Grêmio. O que tu queria que ele tivesse dito numa entrevista coletiva? Agradece o Grêmio. O Grêmio me deu todas as chances quando ninguém acreditava em mim. Eu fui pro Grêmio. Eu não consegui jogar porque eu não consegui entregar o que o Grêmio esperava. E aí o Vitória tá investindo no jogador. E agora eu encaro o Vitória como recomeço, agradeço ao Vitória. Gambita, tu tá com as tuas faculdades mentais em dia, meu amigo. Bom, aí é outro ponto, né? Aí é outro ponto, né? Talvez isso ajude a explicar. Lucas Dias, vamos lá. Quem será o goleiro do Internacional na partida de amanhã contra o São Luís, lá no glorioso 19 de outubro, meu caro Lucas Dias? Antony Gamba. Antony, que ganhou uma oportunidade como titular no último final de semana, principalmente no segundo tempo, claro, depois da fatalidade que foi o lance do goleiro Ivan, que inclusive já realizou o processo cirúrgico ontem pela manhã. Agora, Antony ganhará uma sequência como goleiro titular do Internacional. Até porque Sérgio Rocher, que teve um problema no tórax, o Inter garante que não é a mesma lesão que ele teve na costela no final do ano passado, mas ainda não está pronto. Não se sabe se vai voltar na terceira rodada, se vai ser só na quarta ou na quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Mas Antony ganhará uma sequência como titular do Inter, e o Kehler, que nem relacionado foi para a estreia do Inter na temporada e do Campeonato Gaúcho, deve ser o seu reserva quarta-feira lá em Juí. Lucas Colar, Antony será titular amanhã contra o São Luís. Eu vou fazer a mesma pergunta para ti hoje que eu fiz ontem. Mudou algo no planejamento da direção do Internacional após a lesão do goleiro Ivan, que inclusive já passou pelo procedimento cirúrgico? O Inter vai ao mercado ou o Internacional vai de Rocher, Antony e talvez Kehler, Lucas Colar? O que eu vou dizer é que o que mudou não tem a ver com o Antony, né? O Antony vai jogar amanhã contra o São Luís e deve jogar sábado contra o Ipiranga no Beira-Rio também. Porque ele está no grupo profissional, é um jogador que fez por merecer, né, essa vaga no plantel profissional, só que há uma preocupação com o Rocher. O Rocher não tem garantida ainda uma data de volta, ele tem uma lesão, não é uma lesão, né, são dores torácicas, ele teve um problema ano passado na região da costela e o Inter ainda não tem ao certo quando volta a Rocher. Então, por essa questão envolvendo as dores que ele tem,
mas as convocações da Copa América, das eliminatórias, pode ser que o Inter olhe com carinho de novo para o mercado, olhando assim, daqui a pouco o Antony está verde ainda, ele vai ter este período para a gente justamente saber do que ele é feito, se ele está pronto, se ele tem condições de aguentar um rojão maior em relação a jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e Sul-Americana, ou se o Inter vai ter que buscar um novo goleiro, porque o Kehler está fora dos planos. Ele vai ser relacionado no jogo da quarta-feira porque não tem outro, né? No Sub-20, o primeiro seria o Cauã Jesus, que está lesionado também. Então o Inter não teria como buscar um outro goleiro do Sub-20. Aí vai buscar um goleiro Sub-17? Bom, daí não dá. Daí realmente é muito arriscado. Então, eu acho que o Inter vai deixar de stand-by essa questão de um goleiro por conta do Rocher e não por conta do Antony, porque o Kehler está fora dos planos dele. Parafraseando o nosso pensador, que nesse momento está em algum treinice, tá? Serei pragmático aqui na minha leitura sobre a necessidade do Inter contratar ou não um outro goleiro. Se o Inter contrata o Ivan, é porque o Inter tem o diagnóstico que precisa de um goleiro e o Kehler está fora dos planos. Se o Inter perde o Ivan no primeiro jogo da temporada, me parece que o Internacional vai ao mercado de novo em busca de um goleiro. Talvez não consiga um goleiro do nível do Ivan, mas me parece que o Internacional vai voltar ao mercado para analisar. Se vai encontrar, é uma outra questão. E talvez seja depois, né, Gamba? Talvez seja depois do Gauchão, por exemplo, para Brasileirão. Vamos lá, gente. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias para passar o cardápio do almoço de hoje, hein? Hoje a galera vai estourar. Já voltamos. Achei que não ia ter o meu espacinho hoje. Achei que a gente não ia ter mais break, ô senhor Lelão. Ah, vai que tu derrubou também, né? Que agora tu é chefe do outro programa, né? Aí, não. Vai, segue o programa aí e não precisa de break. Tá bom, vou respeitar, né? O que eu vou fazer? Mas vamos lá, vamos pro nosso intervalo aqui no Donos da Bola. O pessoal já vai mandando sua participação aqui no nosso querido chat. Pô, o pessoal mandou aqui, ó. Pô, não faz assim, bicho. O pessoal tá dizendo que ainda queria o Luan, viu? Aí tem um pessoal que aqui já acha que o Luan despirocou. Eu tô nessa ideia, tá? Eu dei uma despirocadinha legal. Mendes Cláudio, abraço sempre! Um beijo, viu, Mendes Cláudio? Quem manda aqui, ó? Geanderson Cavalheiro. Lucas, manda um abraço pra mim que hoje é meu aniversário. Um beijo pra ti, Geanderson Cavalheiro. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Amanhã é aniversário do Felipe Gamba, né? Amanhã é aniversário do Gamba. Hoje tem sorteio. Ah, não, mas é que o que eu vou fazer, tá? Pra quem não sabe, amanhã é aniversário do Gamba. Ele vai fazer 53 anos amanhã. E hoje a gente vai ter um almocinho especial, vai rolar uma hamburgada lá em cima, o pessoal vai vir aí fazer um negocinho diferente, cebolinha caramelizada, me pega, tá? O que acontece? Sábado, eu e Felipe Gamba estaremos na Noite Porto-Alegrense. E ao longo dessa semana vamos sortear 4 telespectadores aqui do Donos da Bola para irem pra noite. Pode ser 5? 5 contando contigo ou é 5 mais tu? Tá, beleza. 5 mais o Júlio, é isso. Vamos sortear o pessoal ao longo da semana para ir na noite com a gente. Fechou? Amanhã estamos em Juí. Beijo. De volta com os Donos da Bola aqui na Band. Não há tempo para mais nada, somente para colocar no ar agora para vocês aqui na tela da Band, resultado final da nossa enquete sobre Gabigol. Tô curioso. Vamos lá. Você acredita que o Grêmio pode contratar Gabigol? Sim, 32%. Não, 68%. Ou seja, minha leitura, tá? Realista a torcida do Grêmio. É que a torcida Realista a torcida do Grêmio. Tá, não temos tempo, mas a minha análise é... A torcida do Grêmio faz uma análise daquilo que a direção mostrou para ela até aqui. Não tem esperança. Não consegue. Não confia. Não consegue. Não confia, não tem esperança, né? Então você não consegue nem se empolgar com o Gabigol. Donos da Bola vai ficando por aqui. Na Rádio Bandeirantes está chegando ele, Daniel Oliveira, para comandar o apito final. E aqui na tela da Band, vai brilhar aqui, quer ver? Agora a gente vai ter alguém de brilho aqui na tela da Band, quer ver? Cola, papai. Ah, que beca, hein? Begezinho. Olha, que absurdo, hein? Begezinho com amarelo, creme, acho que é um creme, né? Com amarelo. Vocês gostaram? Tá bem demais, hein? Tons pastéis. Tem que Tons caprichar, né? pastéis. Era essa expressão que eu tava procurando. A definição mais perfeita
em termos de moda. Tons pastéis. É isso aí. E tem que caprichar, né? Tô solteiro aí, largado na lomba, então assim, tô esperando um grande amor ainda, né? Tu tá Até porque na banguela? eu entrei, agora em fevereiro faz um ano que eu fiz aquele acordo com a ex-mulher, né? Entrei com a bunda, ela entrou com o pé. Então assim, a gente tem que, né, se recolocar aí no mercado, esperar uma pessoa que me faça feliz e que com toda certeza também farei feliz. Motinha, eu vou te Temos dizer... por sinal, ele veio com tons pastéis e em love. Não, Motinha, eu vou te dizer duas coisas, tá? Primeiro, antes só do que mal acompanhado. Isso toda primeiro, certeza. né? E a segunda questão é a seguinte, mesmo nos teus tons pastéis, tá? Eu acho que tu merece hoje um hambúrguer. Um hambúrguer? Pega a referência. Presta atenção no que ele vai te dizer. Pega a referência. Porque nós vamos antecipar o aniversário de Felipe Gamba, que é amanhã. Por que a gente vai antecipar? Porque Lucas Colar não estará aqui amanhã. Porque privilégio. O nosso querido Lucas Colar hoje está indo para Ijuí. Vai para Ijuí? E ele volta só em abril. Então a gente vai fazer 19 de outubro, a celebração na Band hoje pro Colar estar presente. Qual é o nome lá do point lá de Ijuí que o Lucas falou? Né? Paradouro, né? Tirando o time! Paradouro. Tipo, não sei. Eu não sei. É Paradouro, o Lucas Dias me falou. É bom lugar lá? É bom lugar? Cara, se é bom, só sei. o Lucas Dias sabe. Eu só sei que é gastronômico. É recomendado. Cara, o que eu vou dizer? É gastronômico. O que me disseram é que é de ficar em pé. É um bar que fica de pé. Não fica Quanto sentado. tempo que dá de Porto Alegre a Ijuí? 6 horinhas. 6 horas. Você vai quando? Agora. Vai agora? Agora. Se fosse final de semana eu ia junto, hein? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a galera da Mais Bacon, vai te trazer um hambúrguer no ar aqui. Não, peraí. Tá? Desculpa, de novo, quando fala em comida, aí mexe com o coração do gordinho. Me desculpe, viu, gente? Eu venho agradecer, porque... Não, pode ficar tranquilo. A galera da Mais Bacon. Mais Bacon. Então... Que tá vindo aqui, veio pra Band, né? Passou amanhã já preparando tudo lá em cima, na nossa área gourmet aqui da Band. Vai te trazer um hambúrguer pra tu saborear. No ar. No ar. No ar. ao programa. Já aviso lá em cima a direção lá pra providenciar um link bem... um pouco, 5 minutos, 6 minutos, para que eu possa degustar o hambúrguer. A Ari está dizendo que o pessoal lá está falando no Twitter, se chegar lá também, tudo certo. Não, nesse Tá, momento, foi. Meu objetivo hoje é te provocar. Nesse momento há um racha entre o jornalismo e o esporte. No jornalismo não sei se vai chegar, só pra ti. Tu é o único cara do jornalismo que a gente Desculpa, tá, gosta. pessoal, né? Desculpa, o que foi? Menu. Menu. Pão, maionese caseira, muito bom. Burger de 170 gramas. 170? 170, queijo cheddar, queijo mussarela, bacon. Gosto. Picles, cebola roxa, cebola caramelizada, barbecue, bacon. Gosto de tudo. Bacon. Vamos fazer um... Não, eu sou... Bacon é vida, né? Bacon... Não, e outra coisa, picles também, gosto de bom, picles. é bom. Né? E pra dar aquele tempero legal, tudo. Então, assim, eu vou esperar contar cada minuto, cada segundo pelo hambúrguer do pessoal do Mais Bacon. É nóis. Né? É nóis, tá? Tá tudo bem? Isso aqui é um lencinho? Não, parece, né? Parece. No ar parece ser um lencinho. Homens elegantes sempre tem um lencinho. Pra que eles têm lencinho? Não é para enxugar, é para enxugar as lágrimas, ou se porventura a mulher amada estiver precisando, você chega em... E também no meu caso também, que gordo sou, mais que tampa de chaleira, né, para passar aqui na testa também, né? Não é verdade? Tampa de chaleira. Né? Vocês estão... Então tá. Obrigado, viu, gente? Tá? Obrigado. O Mota ali, ó. Vem aí o Mota, hein? Boa tarde, Rio Grande. Vai descer o bambu na turma hoje. Vamos lá. E o negócio pegou pelos lados lá da Secretaria de Educação, hein? Bicho tá pegando lá pelos lados da Prefeitura. O negócio tá feio, hein? Tá feio. Polícia Civil hoje reuniu a imprensa e você vai acompanhar tudo isso, tá, pessoal? Beijo pra vocês. Amanhã tem mais Donos da Bola com essa turma maravilhosa.